pelo pessoal da IPA na França, e eu aprendi muito fazendo esse artigo, porque eu não me dava conta até que ponto as modificações dos conceitos do Lacan, inclusive o aparecimento de conceito pequeno, de objeto pequeno a, se davam a partir da questão da histeria, que na obra do Lacan se confunde muitas vezes com a questão da feminilidade. Esse artigo vai sair com certeza em abril, nessa revista que chama Clínica Lacaniana, com essa capa, que é editada no Rio de Janeiro, mas parece que vai ser muito bem vendido, que vocês vão poder achar aqui em Curitiba, e o número vai chamar Clínica Histeria. Já existe um número 2 sobre histeria, vai ser um número 3, e tem sempre a mesma capa. A outra coisa que eu queria assinalar a vocês é que a maneira como eu vou tentar mostrar o meu uso dos conceitos de Lacan, em particular o uso que eu faço dos matemas, eu utilizo essa mesma maneira extremamente articulada dentro da clínica no meu livro Rumo à Palavra, e eu consegui descobrir 7 volumes na cidade de Curitiba. Tem 3 para vender à direita, saindo no corredor, e 4 no livreiro da entrada. Existe também um volume do que a clínica do autismo pode ensinar aos analistas, dos quais eu vou utilizar hoje as noções da questão da fundação da imagem do corpo no olhar do outro. Infelizmente só tem um volume, mas um livreiro que se chama Livraria Eleutério diz que pode encomendar outros volumes na Bahia, porque é uma editora baiana que publica muito o que eu faço. O título é O que a Clínica do Autismo pode ensinar aos psicanalistas. Aí tem um volume na biblioteca, mas ele diz que pode encomendar, e é a editora Ágalma. É porque eu vou usar, de fato, uma parte dos modelinhos da questão do olhar que estão aqui. Pronto, então isso era. Eu preferi dar antes de chegar a todo mundo, porque como só tem 7 volumes, nem adianta falar depois. O nome do primeiro, Rumo à Palavra, saiu na Escuta, 3 crianças autistas em psicanálise. O conteúdo não tem a ver com o que nós fizemos. A única coisa que é semelhante é a maneira de se trabalhar os matemas e os conceitos de Lacan a partir da clínica, para quem estiver interessado em trabalhar conceito de Lacan a partir da clínica. A editora que é Escuta, é uma editora de São Paulo, razão pela qual, quando só tem 7 em Curitiba, leva algum tempo para chegar. Ah, certo, editora Escuta, mas tem 7 volumes aí, 3 e 4, tá? Bom, então, hoje nós vamos fazer 2 coisas bastante diferentes, aparentemente. Uma, nós vamos tentar utilizar as formas de sexuação para fazer uma colocação do conjunto das coisas que já temos visto e da clínica que temos abordado. E vamos ver como é que haveriam modificações na fórmula de sexuação em função de modificações nesse momento da vida. E a outra coisa que eu vou fazer, que eu vou trazer a vocês, um exemplo da feiticeira que nos faltava. Ontem nós vimos a mulher quase homem, a mulher com coração de homem, e nos faltava a feiticeira da sociedade contemporânea. E eu disse a vocês que eu ia trazer a Glenn Close fazendo a Cruella de Inferno no 101 Dálmatas. Então nós vamos passar 12 minutos de filme. São só cenas que me parecem contundentes para a gente poder ver como é que o cinema americano tratou essa questão da mulher menopausada. Então, eu vou talvez começar pelas fórmulas de sexuação que pedem um pouquinho mais de atenção, não é? E a gente continua com isso. Então,
Antes de mais nada, um pequeno recapitulativo. No fundo, o que é minha articulação e meu desejo é que possa haver um trabalho entre psicanalistas e ginecologistas. Aliás, tem uma ginecologista de Cascavel, e se as pessoas de Iguaçu pudessem se entrar em contato comigo para apresentar, porque eu acho que há analistas de Iguaçu na sala e há uma ginecologista de Cascavel que gostaria de se articular com eles. Mas espero que isso possa se fazer de uma maneira mais ampla. Por que isso? Porque eu penso que, não só eu comecei a trabalhar essa questão com os meus amigos ginecologistas, porque os analistas tinham medo disso, mas eu diria que eles têm o mérito, os ginecologistas, de enfrentar a questão. Claro que eles têm a proteção do tratamento hormonal substitutivo, que diminui a angústia, eles têm como uma resposta. Então, quando se tem uma resposta, evidentemente, a angústia é menor. A minha colega Pascal Belleau-Fourcade, que na França é uma pessoa que na associação se ocupa muito do trabalho com os médicos, pensa uma coisa que me parece também justa, é que foi na medida em que o tratamento hormonal substitutivo surgiu, que surgiu uma demanda com direção aos médicos e que se cria um campo. A gente pode pensar as coisas nos dois sentidos. O tratamento hormonal ou outros tratamentos, não é? O que eu penso é que hoje em dia, para mim a crise da menopausa é um momento crucial no sentido de Lacan, vamos voltar a isso, o passador dessa crise, dessa passagem difícil é o ginecologista. Eu fiquei realmente muito interessada da maneira, já que eu assisti às consultas, como as mulheres se endereçam ao ginecologista delas. Falam sempre das modificações corporais, têm mais dificuldade de falar do rosto, então falam da cintura, da barriga que pegaram. E, se forem ouvidas, falam da impressão que elas têm que o corpo não é mais o mesmo, o que pode ir até a impressão que elas mesmas não são mais as mesmas. Se o ginecologista for atento e pronto a ouvir, é também a ele que se falará dos momentos de aumento e diminuição do desejo, ou mesmo se não sente mais desejo ou não se sente mais desejada. Por vezes uma mulher pode vir em análise em cima dessas questões, mas no geral as mulheres pensam que não é a análise que pode lhes permitir de elaborar essas transformações, o que eu acho, aliás, que está errado. Eu disse a vocês ontem que eu não estava de acordo com Freud, que dizia que depois dos 40 não se podia mais fazer nada por uma mulher. Eu acho que a partir dos 50, ou na faixa em torno dos 45, 50, é um momento extremamente fecundo para o trabalho. Os ginecologistas também pensam isso. Então, a questão é claro que para isso é preciso aceitar a ideia de que a menopausa é uma questão psicanalítica, o que me parece evidente por razões freudianas. Se a equação simbólica inscreve o bebê como equivalente do falo ou do pênis, e se a menina entra no complexo de Édipo descobrindo que não só ela não tem o tal do pênis, como a mãe também não, e que, estou lembrando a vocês tudo que a gente disse ontem, não é? Se ela opera, então, a partir daí, um deslocamento de objeto, não é? Mas ela opera também um deslocamento de demanda e também, eu diria, de identificação, porque junto à mãe, ela se identifica como sendo o falo dessa mãe, e o que ela vai buscar é um equivalente do falo, é um equivalente do haver o falo, para só mais tarde poder jogar de novo esse jogo da mascarada, que eu diria, da maneira como diz Melman, é uma maneira de não deixar de ser o falo. O homem também não tem o falo, mas ele não deixa de tê-lo de uma certa maneira. A mulher não é o falo, mas ela não deixa de sê-lo de uma certa maneira. Seria talvez uma maneira de contornar as coisas, não é? Que parece mais justa. Vocês se lembram que nós dizíamos ontem que a partir de 1925, sobre o texto da diferença anatômica entre os sexos, Freud estabelecia claramente que era depois dessa experiência da realidade de sua castração que a menina entrava no Édipo. O segundo momento do Édipo, esse momento terrível em que ela demandou
para o pai, efetivamente, esses equivalentes, filho, pênis, e ela não recebe nada, mas ela vai poder fazer uma identificação com esse pai. E a partir do que ela vai poder se dividir, vocês se lembram ontem, se dividir entre alguma coisa que vai manter sua identificação e alguma coisa que ela vai deixar no semblante, que ela vai empurrar no semblante, no qual ela vai poder jogar sua feminilidade. Eu diria que o último tempo do Édipo é o momento em que ela tem que remanejar tudo, porque o que foi prometido na entrada não tem mais. Então, é por isso que eu penso que nós podemos dizer que se trata de um momento crucial. O Lacan utiliza esse termo de momento crucial, acho que no Seminário do Desejo e sua interpretação, vocês vão lembrar disso, a respeito da experiência que o bebê faz quando ele está diante do irmãozinho, aquela experiência agustiniana da inveja, em que ele descobre de repente que tem um outro, que o objeto não faz parte dele, que além do que esse objeto nesse momento é do gozo do outro, ele faz a experiência da sua própria divisão, ao mesmo tempo da experiência de que é desejante, tudo de uma vez só, o que nem sempre é fácil para uma criança. Eu acho que esse momento crucial em que uma mulher descobre que as duas promessas, você vai ter um equivalente, os inúmeros bebês que nós víamos embaixo das saias ontem da moça, não é? E você não vai deixar de sê-lo, que essas duas promessas já eram, é um momento de remanejamento crítico, que é da mesma intensidade. Nisso, como eu disse a vocês, eu apenas sou freudiana. Freud pensava que o momento da menopausa era um momento extremamente difícil. Agora, eu espero muito dos instrumentos que o Lacan me fornece. Eu devo dizer que todos os textos que eu pude ler de analistas da IPA têm o defeito de de funcionar de maneira circulatória. Fala-se de um assunto e volta-se nele mesmo e não se vai para diante. Então, eu acho que nós vamos utilizar os instrumentos legados pelo Lacan, que provavelmente não estava pensando em todas as aplicações possíveis, mas o Lacan sempre gostava que os seus instrumentos servissem para coisas diferentes na clínica. Eu faço notar, por exemplo, que o esquema óptico do estádio do espelho é utilizado para uma quantidade de coisas na clínica. Eu tenho a impressão que a gente é mais acanhado em fazer esse mesmo uso e abuso das fórmulas de sexuação, né? O que vai me interessar nas fórmulas de sexuação vai ser tentar ver que remanejamentos possíveis, como é que a gente vai escrever, não a mulher menopausada, a mulher não existe. O Lacan diz por isso que ele barrava esse a mulher, mas muito menos a mulher menopausada. Existem umas mulheres menopausadas e a melhor prova que temos que nós vamos ver diferentes, eu nem sei se vão me ocorrer todas as possibilidades de modificação das formas de sexuação, mas nós vamos ver diferentes ocorrências. Eu vou deixar para vocês pensarem outras ocorrências possíveis em função da experiência subjetiva e analítica ou da experiência clínica de vocês. Nós vimos que se o remanejamento for bem elaborado, pode haver nem que for um período bastante feliz, uma maneira bastante prolongada de felicidade. Pode haver um remanejamento, inclusive, no abandono de uma relação com o outro lado da fórmula de sexuação, sem que seja necessariamente infeliz. Nós vimos isso com a mulher quase homem, não é? Mas se não houver nenhum remanejamento, nem desse tipo, o que nós sabemos é que é uma regressão para o somático, com somatizações extremamente difíceis e depressões bastante preocupantes, e que, de fato, sem remanejamento, vai-se para uma situação desastrosa. É claro que eu não sei se eu vou ter tempo hoje de falar disso, isso depende também, eu vou tentar falar assim, depende também da posição do parceiro da mulher no meio da vida, não é? E o que é interessante nas fórmulas de sexuação é que a gente pode ver os dois lados, o parceiro também, de uma certa maneira, está inscrito lá, não é?
Eu vou mostrar então a vocês a maneira como eu escrevo essas formas e eu escrevo, aliás, como elas estão no Lacan. Eu não estou de acordo, mas nem um pouco com a escrita que o meu amigo Magno fez aqui no Seminário 20. Eu acho que vocês têm que corrigir isso muito seriamente no seminário de vocês, porque essa brincadeira do Magno, que ele queria sempre traduzir para o português, mesmo que não coubesse, nos põe aqui diante de uma situação absurda que eu já vou mostrar a vocês. Então, nós temos dois lados na fórmula de sexuação, o lado masculino e o lado feminino. Vocês se lembram que não é obrigatório uma mulher de sexo feminino se inscrever do lado feminino, nem um homem de sexo masculino se inscrever do lado masculino, e o Lacan dá um exemplo muito bonito com Saint Jean de la Cruz, muito obrigada, e que é uma pessoa extremamente bem resolvida. Então, e nós vamos ver as mulheres poderem mudar de lado, não é? E eu acho que isso é um dos interesses da fórmula. A fórmula se divide, como vocês, os que já trabalharam sabem, entre uma parte de cima e a parte de baixo. O que eu vou mostrar a vocês são mais modificações da parte de baixo, mas a parte de cima também tem interesse para nós. Do lado masculino, o que está escrito aqui? Não é muito complicado, não. Não precisa complicar mais do que é que existe um sujeito humano, segundo os homens, que não está submetido à castração. O grande FI da castração, isso é a negação, existe pelo menos um que não esteja submetido à castração. Do lado feminino, essa nossa desconfiança, muito mais feminina que masculina, que a gente não acredita realmente que tem um outro do outro, essa maneira como nós mulheres temos de ter um saber sobre a castração dos homens e o limite deles, se escreve assim: para o lado feminino, não existe um que não esteja submetido à castração. Isso aqui é castração, é FI, tá? Esse fizão que a gente falou tanto do falo, o falo no sentido do significante. O que tem de interessante aqui já? Eu me dei conta hoje de manhã, dando uma olhada nisso, que eu dizia a vocês ontem, não existe um que não esteja submetido à castração, eu não escrevi errado. Então, aqui existe pelo menos um para os homens, seria o paizão, o chefão, o pai da ordem primitiva, o que vocês quiserem. Aqui as mulheres, como se elas não tivessem essa crença que esse chefe não está submetido à castração. Eu dizia a vocês ontem que, a propósito do que a Ellen Deutsch dizia, devia ser talvez anteontem, que uma das angústias das mulheres, quando tudo, esse desarvoramento imenso, esse momento crucial ocorre, é que muitas buscam, enfim, encontrar um guru, um chefe, um mestre, que esse seja garantido. Eu dizia que elas, então, são não só vítimas fáceis do seu diretor espiritual, basta olhar a literatura do século XVIII e XIX, mas vítimas também de charlatães, de chefes de seitas, e eu dizia que, infelizmente, também nos grupos psicanalíticos na França, talvez o Brasil escape a isso, existe nas mulheres da cinquentena uma propensão a tentar buscar alguém que se proponha como um chefe garantido. Então, como é que eu escreveria isso? Já nesse nível, eu poderia dizer que para certas mulheres, de repente, não é mais suportável que não exista nenhum que não esteja submetido à castração. Nesse momento em que tudo vai mar abaixo, não é? Para falar em gíria, algumas precisam e encontram um sossego, tranquilidade, não é? Numa situação em que, de repente, tem um mestre, que esse é garantido, mas aí dá um tipo de seguidora desse mestre que não suporta que se ponha em dúvida a veracidade do dito do mestre. Porque, de repente, elas precisam que tenha pelo menos um. Então, nesse nível, elas já trocaram de lado. Isso a respeito de uma conversinha de ontem. Então, a parte de baixo das fórmulas de sexuação nos indica como é que se organiza o desejo entre os dois sexos, ou seja, a relação com o outro lado, não é? Aqui seria uma barreira que é ou bem a gente está de um lado ou bem está do outro, não é? Então, as mulheres estariam aqui e os homens aqui, e a mulher, isso aqui eu não estou de acordo, não sei que achar uma solução, eu vou pôr em francês por enquanto, mas eu vou mostrar o absurdo que é descrever abarrado aqui, porque no livro de vocês está escrito abarrado, e nós temos
o significante do grande outro barrado, esse grande outro aqui não tem nada a ver com esse abarrado. Algumas vezes, algumas mulheres vieram encarnar para um homem a figura de Deus. Mas isso é um caso muito particular, e nesse caso não é o lá barrado que veio ser o mesmo, mas é elas que se colocam nesse lugar. Não sei se... Então, eu acho que é preciso que vocês achem uma outra notação. Mas essa do Magno de botar abarrado é simplesmente um caos, porque não é o grande outro barrado, senão não se distingue mais a mulher barrada e o grande outro barrado. Por favor, arrumem isso no livro. Então, ontem nós dizíamos que a mulher era dividida em dois e que uma parte dela, que tinha a ver com o semblante, com o jogo de se fazer o objeto causa do desejo do outro, se separava dela nessa divisão estrutural. Nós vamos notá-lo por pequeno a, que é o nome que o Lacan dá, uma letrinha, teríamos que trabalhar muito mais isso. Se vocês estiverem interessados, no meu livro sobre autismo, eu conto a gênese do objeto pequeno a partir da clínica, de uma maneira... Mas o que nos interessa aqui, vai ficar um pouco grosseiro, é a ideia de que ela desempenha esse papel, ela sustenta essa posição, quando ela se aceita, ela suporta de ser objeto causa do desejo do outro. Então, seria um desdobramento dela mesma, não é? Nós vamos ver vários desdobramentos da mulher. Nós ontem falamos muito desse desdobramento e de quanto as feministas americanas não o suportam. E descobriram que a menopausa é o grande momento para acabar com isso. Não é? Enfim, reunificadas. Programão. A mulher, além de ter a barrada mulher, mas no sentido de... eu não posso pôr azinho, né? Porque senão eu confundo com o pequeno a. Eu não sei como é que vai se escrever isso, mas, por favor, grande A não dá. Esta mulher, talvez esta barrada, não sei o que fazer, tem que achar um jeito. Esta mulher, ela tem dois movimentos contraditórios. A divisão dela é múltipla, não só entre duas identidades, mas entre dois movimentos contraditórios, que nós vamos ver, inclusive, cinematograficamente. Um deles, ela se endereça ao significante do grande outro. E no outro, ela se endereça ao falo, que se ela tiver desejo pelo outro do outro sexo, tem que estar do outro lado da fórmula de sexuação. Porque se tiver do mesmo lado, não tem desejo pelo outro do outro sexo. Razão pela qual eu tenho que desenhar isso aqui, nesse lado aqui. Está aqui o falo. E aqui está escrito falo simbólico. Vocês vão ver que no desejo nós teríamos que pensar as formas imaginárias desse falo. Mas enfim, está meio gordinho aqui. Então, ela se divide num endereçamento. Isso é mulher banal, não é? Antes dos remanejamentos. Nem todas, porque eu disse que algumas podiam se situar aqui, já que o Saint Jean de la Croix se situava aqui, por que não? Elas aqui. Então, essa divisão entre dois elementos importantes já reproduz essa outra divisão que vocês veem aqui, não é? Enquanto que o homem... ele está desenhado como sujeito. Imagine quando as feministas americanas descobrirem que a mulher não aparece como sujeito nas formas de sexuação. Já que elas têm horror ao Freud, nem sei o que elas vão fazer com o Lacan. E esse sujeito, homem, o que ele visa como objeto causa de seu desejo no campo do outro é apenas um pedaço de corpo, um fragmento de voz. Alguma coisa, por enquanto está tudo positivado, depois nós vamos ver os elementos de falta para que a coisa funcione. Não é? Então, ou bem ela permite isso, eu dei um exemplo a vocês que eu acho muito cinematográfico, no fim do filme do Claude Berry sobre a brochada, o brochar, eu dizia a vocês que a moça aparecia no fim, ele abre o lençol da cama, desvenda o véu e por baixo está a esposa toda cheia de resilhas e outros negócios que eu esqueço o nome, resolvi que eu não sei o nome de... cinta liga e etc., com recortes. É muito engraçado porque isso tudo produz recortes no corpo. O objeto A tem uma coisa assim de recorte, ele estruturalmente vem de um recorte, ele produz recortes. Enfim, é um dos casos. Lembrem da novela, que eu até agora não sei se a tal senhora, que o marido tinha ficado impotente, pôs ou não pôs a meia preta, alguém sabe? E deu certo, vejam, como o quê?
Acabo de aprender a boa notícia. A impotência do homem da novela da Globo foi reduzida pelo fato da esposa aceitar de jogar o objeto A à causa do desejo. Eles tinham recebido as fórmulas de sexuação lá na Globo. Pessoal muito a par. Bom, por que funcionou? Nós vamos ver que não é por acaso, não é uma contingência, é uma necessidade de estrutura. Lembrem-se o que aconteceu com o homem da Globo. Segundo o que me disseram, a mulher começou a ganhar mais dinheiro que ele, é isso? Bom, como é que eu leio isso nas fórmulas de sexuação? Eu leio de uma maneira muito simples, que um sujeito, homem, para sustentar erigido o seu desejo, porque homem, desejo se traduz em alguma coisa que se erige ou não, e que a lei do que precisa erigir e ficar erigido. Porque se erige e deserige é um problema, não é? Para ele se sustentar, ele fica sentadinho no falo dele, olha, está aqui, ele se apoia. Eu acho que eu vou tentar mostrar a vocês que há leituras topológicas disso. Ele está nesse campo e está no campo dele. Ninguém, ele é barrado, ninguém acredita necessariamente que é fálico. Por definição, somos faltantes. Por definição, não nos vemos na nossa experiência imaginária como fálicos. Então, aonde que nos vem essa experiência? Ela nos vem do olhar do outro, daquele que para nós encarna o grande outro. Que para o homem, necessariamente, vejam, vai estar no campo dela, que é uma sustentação de grande outro. Se ela acredita que o falo está aqui, e se ela o visa aqui, então ele pode se suportar e ele se erige e se sustenta erigido. Mas se de repente o dela é maior, eu não tenho mais a dissimetria. Vocês veem como essas formas são dissimétricas em todos os registros? Se o falo dela for tão grande quanto o dele, eu estou necessariamente dando agora traduções imaginárias de um falo simbólico, mas o desejo é necessariamente perverso. É de estrutura. Não é que tem gente que tem desejo sem perversão e outros têm. Ele tem um elemento pequeno. O amor, eu posso amar dando o que eu não tenho para aquele que também não tem, tudo ótimo. No desejo é preciso que haja um mínimo de elemento de positivação, tanto do objeto A quanto do falo. Esses elementos de positivação, esse é menino, não tem cabelo comprido, não tem voz bonita, não fala de uma certa maneira, não bota uma saia bonita, nenhuma dessas coisas, não usa salto, não faz nada e parece um saco de batata que não olha, nem sorri, nem deseja, não há positivação do objeto pequeno A. Olha, o cara tem que ser, então, muito perverso. Ele tem que ser um psicopata daqueles que estupra qualquer um, porque os outros necessitam de um elemento de positivação. Mas o pior é esse elemento de positivação aqui, que é muito frágil. Que, se não houver essa dissimetria, no que é que ele se sustenta para poder erigir o desejo? Então, eu vou tentar mostrar a vocês um pouco por que na cabeça dele não pode estar isso aqui, como também não pode estar na cabeça dela a segurança da identidade feminina dela. Eu vou começar falando da questão fálica. Isso está nesse livrinho que, infelizmente, só tem um exemplar para vender na livrariazinha ali do lado da porta. Mas são coisas que vocês conhecem. Eu vou simplesmente lembrar a vocês como é que o Lacan tinha construído a noção de constituição da imagem do corpo. Vocês lembram que ele tem uma metáfora tomada à física dos anos 20, que é divertidinha, que é a ideia que os físicos dos anos 20 tinham das características específicas do espelho côncavo. A gente sabe, quando eu dou aula para pediatra, que eu estou trabalhando muito com pediatra na França, eles entendem muito melhor que psicanalista. Fizeram um pouco de ótica em primeiro ano de medicina, não acham que é complicado e fica simplíssimo. O que o Lacan contava? Era uma brincadeira, uma metáfora. Ele dizia, olha, a gente tem que pensar o que o Boas tinha inventado. O que ele inventou? Tem características específicas no espelho assim. O que quer dizer o quê? Quer dizer que se eu escondo um buquê de flores aqui, não é? Por causa das características do espelho, a imagem que está aqui, ela é retroprojetada aqui. E eu vou ter uma coisa que ele vai chamar de, que o Boas chamou de imagem real, ou seja, o objeto não está aqui, no entanto, ele parece aqui.
Isso tem muito interesse quando a gente pensa como é que se constitui o corpo de um bebê, que é o grande trabalho que eu faço. Porque se a gente imaginar que o organismo é um real, um dado real, eu posso ir lá, é o que aliás o pessoal faz quando trabalha em neonatologia, um troço que se pesa, se enche, se esvazia. Então eu prefiro desenhar como pinico do que como vaso, porque é uma forma topológica semelhante, mas me lembra o bebezinho, não é? O que aparece aqui como um tudo é uma parte de um objeto real e alguma coisa que é retroprojetado, que é uma imagem real, que não está aqui, se eu for lá não está, mas que está projetado através simplesmente da característica do espelho. Isso aqui é o investimento libidinal, isso aqui é que é o objeto pequeno a. Isso aí vem da cuca da mãe, se vocês me permitem, ou da cuca do grande outro primordial, porque pode ter para uma criança alguém outro que desempenhou esse papel. A mãe estava deprimida, é o pai que me diz, não me interessa quem. Aquele que junto ao bebê desempenhou o papel de grande outro primordial. E depois, a partir daí, é claro que vai se constituir, em torno dos 6 meses, no momento do estado do espelho, a experiência que o bebê vai poder reconhecer aqui no espelho, não é? Aqui no espelho, essa imagem completada dele, que seria uma imagem falicizada. Só que, não é nada disso que acontece, mas o Lacan levou alguns anos para entender isso. De repente, o Lacan se deu conta que aqui não aparecia a imagem falicizada. E isso ele conta muito bem no Seminário da Angústia, que acho que não está publicado no Brasil, mas deve ter na Biblioteca Freudiana, não é? No Seminário da Angústia, respondendo a uma questão de André Green, lembro sempre a vocês que o Lacan é um homem dialogando, o Green é o grande aluno dele naquele momento, e o Green pergunta a ele quais são as relações entre o real, o imaginário e o simbólico. E ele retoma essa questão para mostrar a articulação dos três, para dizer, não é assim que tem um período que eu era do imaginário, como aliás disse o nosso conferencista francês, depois um período real, eu quero articular os três. Então, o que ele lembra? Ele desenha de outra maneira, ele não põe as florzinhas aqui. Vocês têm esse desenho no Seminário da Angústia. Está aqui as florzinhas. Isso aqui é um objeto, a pequeno a, aliás, eu tenho frase do Lacan para dizer isso. Na introdução dos escritos na obra inglesa, ele diz só um objeto do investimento libidinal é o objeto pequeno a, e ele põe aqui. O que é importante é que no espelho, o que acontece? Na relação especular do espelho puro, eu me vejo sempre faltante. Eu vou mostrar para vocês que isso é clínica banal. Já se ouviram suas esposas se olhando no espelho de manhã? Quem é que se vê falicizado? Já começa assim, esse cabelo está horrível. Você viu minha cara? Estou cansada. Não sei o quê. Estou com um olho empapuçado. E quem é que vem dizer, não, você é a coisa mais maravilhosa do mundo? É aquele que desempenha o papel de grande outro barrado para nós, o amante, o namorado, o marido, e é no olhar dele, que eu me vejo, não é no espelho. É no olhar dele que eu me vejo aureolado. E o bebê é a mesma coisa. Quando ele está no colo da mãe, ele não vê um bebê formidável lá. Isso era a época gestáltica do Lacan, que cai. O que ele faz é que ele se vira e olha para a mãe. E o que ele vê no espelho é o brilho do olho da mãe e a voz da mãe dizendo, você é o meu lindo bebê, você é o Pedro, querido da mamãe ou do papai, quem for. Tem uma voz e um investimento libidinal e o bebê vê no espelho a cara dos dois e vê o investimento libidinal. E se você deixa um bebê sozinho na frente do espelho e o pai e a mãe não estão perto, não tem júbilo não, tem uma angústia terrível. Agora, para nós termos certeza que na nossa experiência cotidiana, nem todos os nossos semelhantes desempenham o papel de grande A, basta a gente ver o que acontece quando vamos a um seminário ou uma reunião de trabalho. Quantos não são os nossos colegas para dizer, minha querida, você trabalha demais, está com uma cara cansada. Ou seja, no olhar do semelhante, eu não me vejo aureolado, eu me vejo faltante. Então, essa falta, ela está aqui também. Nós temos que isto que é retroprojetado. Ou seja, é preciso que haja falta no aparelho psíquico da mãe, que ela esteja em falta de alguma coisa para que ela vá, idealizar seu filho, que é isso que corresponde à falicização do corpo do bebê. Então, é a mesma história se a gente volta agora para o nosso casal.
porque ela é faltante que ela vai poder desempenhar um papel de grande outro que, olhando para o campo dele, o vê falicizado. Está dando para entender? Pode ser de várias maneiras imaginárias, porque ele é um grande político, porque ele ganha dinheiro, porque quando ele fala é uma maravilha, porque ele faz tal coisa muito bem, porque ele trepa bem. Agora, o problema do homem na cinquentena, no fim da cinquentena, para muitos, não todos, tem os grandes felizardos, é que às vezes o trepa bem fica fragilizado, principalmente se ele não tiver segurança de que no olhar dela o falo está no campo dele. Porque ele é faltante dessa segurança e ele vem demandá-la no olhar dela. E você se lembra esse olhar assim, meio assim, embevecido de menina, totalmente, como é aquela palavra que eu sempre esqueço, que é naïve em francês? Ingênua. Isso faz parte do nosso jogo da feminilidade, que a gente tem a consciência de fazê-lo ou não. Aliás, a gente faz melhor quando não tem. Não é? Mas é de verdade que quando estamos embevecidos diante de fulano, temos essa cara meio espantada de mocinha que caiu do céu, não é? E é muito importante isso, porque ao ter essa cara espantada de mocinha que caiu do céu, temos, aliás, um pouco a cara que uma mãe tem de espanto extraordinário diante do seu bebê. É que ele se sente felicizado e ele pode, então, visar o objeto de desejo no nosso campo. Ainda é preciso que nos permitamos, não é, de ter um mínimo de aceitação da nossa própria divisão. Ou seja, que a gente aceite de pôr tal vestido porque ele gosta, ou de falar de tal maneira, ou de ter uma voz de tal maneira, ou de escrever de tal maneira. Nós vimos ontem com a Colette que talvez o objeto pequeno A, no caso, fosse a maneira dela escrever. São novas maneiras. Agora, tem isso aqui. Isso aqui nós temos que discutir, porque nós não discutimos até agora. Vocês notaram que, como por acaso, Lacan escreve no mesmo registro? Eu acho que esse registro de cima. E que uma mulher, quando ela está apaixonada, o que a gente vê? A não ser que ela seja perversa, ela visa o campo do desejo sexual erótico dela e visa o outro, e de uma certa maneira isso reenvia para o mesmo sujeito. De uma certa maneira ele não deixa de ocupar o lugar de grande outro para ela, de significar um grande outro para ela. Quando a gente está apaixonado, tem essa dupla posição que faz com que as mulheres sejam provavelmente mais, diz o Lacan, mais fiéis que os homens, porque esses dois papéis são desempenhados por ela no mesmo registro. Eu diria assim que seria um registro. Vocês veem, tem um registro aqui de onde ele se suporta e o registro do registro dele. Agora, isso faz com que ela não se desespere quando a imagem se descompõe. Vocês lembram esse texto da Simone de Beauvoir terrível? Eu tenho um pior do Maupassant, se eu tiver tempo eu conto para vocês, ainda é pior, o da Simone ainda fica tranquilo, sobre a maneira como a pele vai se enrugando, como aquele rosto não é mais meu. E essa experiência terrível com o espelho, se a única forma de grande outro que ela tiver é o espelho e uma voz paterna que não está mais lá incorporada, isso aqui também é o lugar, não tenho tempo para mostrar para vocês, mas se eu mostrasse o gráfico do desejo, isso aqui também é o lugar do Quevoy, também é o lugar do superego. Então, de repente, nós vamos ter essa coisa terrível que condenou a madrasta de Branca de Neve. Você não é mais Não era o marido que veio, vocês se lembram? Não há marido na história, não sei que fim levou. Mas é essa voz que é uma voz no campo mesmo dela, porque é uma voz que ela ouve. Vocês veem, é muito justo que isso esteja deste lado, do lado feminino, e não do outro. Quando ela se endereça a essa voz, ela se endereça a esse espelho, ela ouve essa voz como vindo do campo dela, mesmo se é uma voz de timbre masculino, e prestem atenção quando virmos a Glenn Close fazer a mesma coisa no 101 Dálmatas, como ela, ao pedir quem é a mais bela, para responder você é uma voz de homem. De uma segunda... Bom, deixa... Então, quando um homem pode encarnar esta voz, ele é evidentemente muito menos obsceno, porque ele mesmo é marcado pela castração, do que seria essa voz pura, vindo lá de cima de não sei se que superego, de que voz incorporada, persecutória dentro da mulher.
Então, para ela também isso é importante. Agora, quando de repente ele não consegue mais ter relações satisfatórias com ela, muitas vezes ela não ouve o que ele diz a este respeito, ou ele não diz, também tem essa possibilidade. Está tão preocupado com os seus problemas narcísicos, o nosso homem do fim da crise do meio da vida, trabalho que não vai como quer, o pênis que não se erige como gostaria e mais outras, que ele esquece de poder sustentar para ela repetidamente que ela de fato é a mais bela, é a que ele ama, a que ele deseja. E quando ele esquece de sustentar e que ele não se sustenta não porque ele não pense, mas talvez porque ele não se sustenta ele por outras razões, ela crê que são as mazelas do corpo dela que fazem com que ela não possa mais desempenhar o papel de objeto pequeno A. E ela pode desistir, deixar cair essa posição, abandoná-la. Fora as vezes que ela vai aproveitar também para mostrar que tá bom, ela não é objeto pequeno A, mas olha o tamanho do falo dela é maior que o dele. Tá bom? Claro que isso ajuda para burro um casal, não é? Bom, eu queria mostrar a vocês agora, porque já que temos o nosso rapaz, pequenos fragmentos do filme da Glenn Close. Eu acho que se esse filme, vocês, não sei se vocês se lembram, porque foi há alguns 3 anos, 4 anos atrás, não é? Ele foi um sucesso de bilheteria que antes do Titanic nunca havia sido atingido nos Estados Unidos. O Titanic afundou o sucesso, mas eu acho que se esse sucesso foi tão grande, foi que, de uma certa maneira, o filme propunha um mito a respeito das dificuldades e da situação de uma mulher cujos cabelos já são metade branco. E como todo mito, então, é caricatural. Está metade da cabeça branca, metade da cabeça preta. Pelo menos assim, a gente sabe que está metade branco, né? Eu, então, vou tomar a Cruella como uma figuração mítica bastante interessante dessas mulheres do terceiro grupo, o grupo das chamadas feiticeiras, porque elas pretendem continuar... Isso aqui é o que é? É uma demanda de me diga que a minha identidade feminina existe. Que eu demando. Espelho meu, me diga qual é a mais bela. Eu ainda sou mulher ou não? Parece loucura, mas é só isso. E que ela exige isso, quando na verdade para ela esse espaço está morto, o falo está no campo dela. Vocês vão ver que eles leram as formas de sexuação todas antes de fazer o filme, porque começa com uma exibição de falo no campo dela. Sim, todas as formas imaginárias do falo. Se vocês quiserem fazer a resenha das formas, vocês vão ter. Todas. Não vai escapar nenhuma. E os homens que aparecem não são de maneira nenhuma sustentáveis em lugar de objeto de grande outro. São eles uns capachos, são uns dejetos. O filme é montado para que seja assim, não é? E nós vamos ver que é uma mulher que não tem filhos, que, claro, pretende que nunca quis, tem horror a isso, etc. Tem um sucesso fálico absolutamente terrível, mas ela não quer vir para cá. Se ela aceitasse de vir para cá, ela sossegava. Bastava ela aceitar que ela é o manager, a mulher, presidente da maior empresa de moda, homem, mulher, homem, e parasse de ficar exigindo de ser reconhecida no espelho como sendo a mais bonita, o problema nem teria acontecido, ela não viraria bruxa. E no que ela vai virar bruxa? É que no momento, como vocês sabem, em que a mocinha, que talvez seja uma das figurações também dela mesma, essa mocinha, ela não está interessada na realização fálica, que ela poderia ter. Vocês vão ver que o diálogo entre elas é sobre isso. Tá bom, eu não faço questão de ser a mais famosa, mas para descontar casar e ter filho, isso sim. Não é? E no momento em que ela casa, é extremamente doloroso perdê-la, e no momento que ela aprende que a outra vai ter filho, ela fica furiosa, e é nesse momento que lhe vem a fantasia de fabricar-se uma nova pele. Em geral, no nosso mundo, isso se chama uma cirurgia plástica. No caso dela, como tinha que ser metafórico, tem que pegar a pele do bebê. Mas o que ela quer apenas é uma nova pele. E o drama todo é porque, de fato, ela vai querer uma nova pele lá onde ela só pode ser destruidora e, portanto, destruída. Mas vocês vão ver o resultado disso, que é mais interessante do que se pensa. A gente pode passar o filme em algum meio? Pode apagar a luz? Será que o rapaz foi embora? Pronto, aqui vem, Cristina. Você apaga? Você apaga?
carro, se não é um... Tá vendo? O significante do nome dela. A piteira. A gente vai ter a coleção completa. Atentem para o salto. Infelizmente não está muito nítida a imagem. Como vocês veem, ela é uma mulher realizada falicamente, não é? Good morning, Mr. Wilson. Could you... Good morning, Mr. Wilson. Um ser realizado falicamente, eu diria. Good morning, Mr. Wilson. Good morning, ma'am. Good morning. Anita, darling. Good morning, Cruella. What a charming dog. Thank you. Spots. Yes, she's Dalmatian. Inspiration. Yes. Long hair or short? Short. Coarse or fine? I'm afraid it is a little coarse. Pity. But it was very fine when she was a puppy. Redemption. We need to have a little girl talk. Come to my office. Bring the drawing. Now, darling, tell me more about these spots. I did leopard spots in the 80s. Well, Dalmatian spots are a little different, aren't they? Cozy. Cuddly. Classic. Less trashy. Exactly. Do you like spots, Frederick? Oh, I don't believe so, madam. I thought we liked stripes this year. What kind of sycophant are you? What kind of sycophant would you like me to be? Frederick, I'm beginning to see spots. What will it cost us to start again on next year's line? Millions. Can we afford it? Well, yes. Hey, But Vocês ouvem, não é? O falo do dinheiro também não faz problema, não é? Alonso, did you ask Anita if she'd like something to drink? Oh, I'm fine, thank you. Sit down, please. How long have you been working for me? 2 years last August. And you've done wonderful work in that time. Thank you. I don't see you socially, do I? No. And you're not very well known, despite your obvious talent. Well, notoriety doesn't mean very much. Tá vendo? Ela disse que a questão do falo, do teu falo, não é o negócio dela, né? It sells. And one of these days, my competitors are going to suss out who you are, and they're going to try to steal you away. Oh, no, if I left, it wouldn't be for another job. Oh, really? What would it be for? Well, I don't know, if I met someone, if working here didn't fit in with our plans. Marriage. Perhaps. More good women have lost a marriage into war, famine, disease, and disaster. You have talent, darling. Don't squander. Tá vendo? Ela quer chamá-la para o lado, We have to worry. né, de ter I don't have falo. any prospects. Thank God. Well, I should be getting back to work. Corta, né? Yes, please do. Alonso. Cortou? Bom, nós vamos mais longe no filme, vamos ver pequenos fragmentos apenas. Pode passar o seguinte? Tá bom. Infelizmente, a gente não teve tempo de reeditar um filme com os pedacinhos que seriam de ser vistos, não é? Então, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência. Lacaniano no sentido em que ele distingue perfeitamente a pulsão sexual do instinto de sobrevivência, do instinto do genoma, não é? De prolongar-se nas espécies. Vocês sabem que há uma duplicação dos dois personagens do casal nos dois cachorros, que genomizam assim ad infinitum. O instinto de vida, nos diz o Lacan, se distingue da pulsão, e nós vamos ver isso muito claramente. Conseguiu? Tá bom.
Então, eu também quero mostrar a vocês que nesse filme há uma outra opção para as mulheres da cinquentena. Elas não precisam ser só feiticeiras, elas também podem ser tia Anastácia. Temos uma tia Anastácia inglesa que chama Nanny, que vocês vão ver que vai consagrar a vida dela para cuidar de cachorro e de filho. Ela é ótima, ela de fato é uma pessoa extremamente amada e amável. Claro que ela não pretende mais ser reconhecida como mulher. Acabou-se aqui. Não é? Ela não visa o falo do outro sexo e ela também não demanda um reconhecimento da sua identidade feminina. A partir do que ela se consagra a esse genoma, a esse instinto de vida que temos algum problema aí, pelo visto. Então, vocês vão ver duas cenas, se der certo. Uma com a... Pronto. Essa é quando ela fica sabendo que a moça casou. Tá vendo? Para ela é terrível. Pronto. A cena seguinte é para vocês verem que, de fato, o fato que essa moça, ela vai buscar o falo no campo do outro, nem que for que para ela o falo mais importante é o homem ser capaz de parir. Eu falei pouco disso, o filme me obriga, enquanto ele procura a cena seguinte, a lembrar isso, que uma das formas que um homem pode se assegurar que ele tem grande fi é fazendo um grande filhão, se vocês me permitem jogar com as palavras, não é? Quando a mulher fica de barrigão, prova que... Siberian tiger suits Madame very well. Essa é incrível. Apaga a luz. Mirror on the wall. Who's the fairest of them all? Vocês viram a mudança de voz? Como é no campo dela, mas é uma voz masculina? I remember you were always very good at drawing when you were... Não, isso não tem não, hein? Esse daí. Vocês viram que o que é muito interessante é que o homem dizendo que ela fica bonita, ela nem ouve. Ele não é absolutamente um grande outro, é um dos coitados que vai tentar matar os cachorros depois. Ele é um espantalho, na verdade. When she knows she's going to be a mother. Notice how tranquil she is. Her eyes are soft and warm. Though you might not see it, you can certainly feel that she's... Isso aí é sobre a maternidade, não é? Do cachorro ou da mulher, porque no filme é equivalente. She's living for others as well as herself. She's eating. And every now and again, for no reason other than she's so happy with herself, she sighs. Está vendo? A simetria entre o cão, então é como se ele jogasse toda a questão da maternidade para o lado do instinto de vida. É uma opção do filme, não é? Agora as duas, é logo depois, não é? Que tem as... Deve ser justo na sequência. Anita, darling. Era... Anita, Pulou um pedaço. dazzling dogs. And you must be Rufus. No, it's Roger, and it's a pleasure, Miss DeVille. What's a pleasure? Making your acquaintance. Such a sweet thought. I wish I could reciprocate. Tell me, darling, you married him for his dog. Oh, darling, I've missed you so. I hate that you've taken leave. But I'm still working now. You've been getting my sketches. Well, it's not the same thing. I miss the interaction. Vocês veem que a perda dessa única filha que ela tem, que é a filha aluna, a melhor discípula, não é? That allows you to support Anita in such... Que vai fazer ela descompensar. I design video games. Video games. Is he having me on? I know he's very good at it, and it's a growing business. Those horrible noisy things that children play with on their television, someone designs them. What a senseless thing to do with your life. Oh, did Anita tell you the news? She's going to have a baby. Is this true? Yes. Oh,
you poor thing. I'm so sorry. We're very excited about it, Cruella. You can't be serious. Cheers. Well, what can I say? Accidents will happen. We're having puppies, too. Puppies? You have been a busy boy. Well, I must say that's somewhat better news. I adore puppies. I'll expect a decline. Pronto, pode cortar aqui, vamos prosseguir. É a partir daí que se constrói o projeto dela, não é? De fazer uma pele nova, no momento mesmo em que ela aprende que a filha espiritual vai ser mãe. Agora, se vocês sabem que os cachorros escapam e que ela vai atrás ela mesma, não é? E ela se empenha tanto que eu acho que é desesperante mostrar a que ponto é uma questão vital para ela de ter essa pele nova, essa pele com a qual ela poderia se apresentar ao olhar desse grande outro do espelho e com o qual ela continuaria a ser a mais bela, e a energia de todo o ser dela no combate para conseguir essa pele nova que vai mantê-la nesse lugar de identificação feminina. O senhor achou a continuação? Acho que é no fim agora, né? Bem mais para adiante. Se der certo, a gente vai ver 3 ceninhas onde ela se empenha, unhas e dentes, ela luta desesperadamente porque esse projeto para ela é vital, porque ela continua querendo essa identidade e ela não pode abdicar disso, não é? Não, temos ainda uma cenazinha com os nenês que nasceram. Vocês vão ver como a outra opção do filme para as senhoras na segunda parte da vida é isso. Tem essa possibilidade também. Pronto, pode cortar. Isso é outra opção, não é? Mas sim, uma opção simpática, não resta dúvida. Não é? Ao dejeto. Vamos fazer o trajeto até o dejeto. E o dejeto, como os caras leram psicanálise, tem dejeto mesmo, com todos os significantes que possam na nossa cabeça nos reenviar isso. Sim? Tá bom, já vai ser daqui uns minutos. Eu ligo. Já começa, ela começa se rebaixando. Vamos ter uma segunda imagem dela. Ela vai caindo aos poucos, vocês vão ver. O rebaixamento vai ser aos poucos. É uma pena que fica muita luz ainda, a gente não enxerga direito. A imagem está muito ruim, porque acho que tem muita luz ainda. É uma pena. Ficou muita luz, a gente não consegue ver as imagens de interior. Você não consegue dar mais contraste, não, né? Vou tentar apagar a luz da plateia. Sim. De fato. Que a gente está perdendo os momentos mais dramáticos. Me dá 1 minuto só que eu vou tentar apagar a luz da plateia. Tá bom. Com 1 minuto ele apaga a luz da plateia. Vamos ver. Que de fato a gente perdeu. Se der até para recuar um pouquinho, porque essa imagem que ela caía era bom, enfim, ainda tem umas imagens horríveis pela frente, mas pronto, vamos ver se a gente enxerga melhor.
O que vocês não veem é que é um porco que está sentado em cima dela. No caso que a gente quisesse ter mais uma figuração do dejeto, infelizmente a imagem não tem a qualidade que eu desejaria. A última, então, da série da... Mas... É o penúltimo pedacinho, viu? Then cut you up. Darling, red isn't your color. Give me the hat. Give me the hat, or you become a hat. Nós temos a figuração do dejeto, é uma pena que a gente não tenha cor para ver ela aparecer dejetada. Nós vamos ter a cena final, em que é o triunfo do genoma e o triunfo do instinto de vida. Eu não falo de pulsão, e vocês vão ver, eles tiveram que comprar uma fazenda, porque eles têm agora milhares de cachorros, e vai ter que pegar uma vista de helicóptero para se ver os milhares de cachorros. A última cena, né? Se ficar um pouquinho maior, não é grave, o senhor pode deixar um pouquinho antes, não se preocupe, que é bem curto mesmo, pode pôr um pouquinho antes. Excellent villain, mate. I can barely believe it. Our baby is a year old. We have a new house, a new life. And we have each other. We had Nanny. And I have the three of you. We have two wonderful dogs. And they have their children. And their stepchildren. They have their children. Their stepchildren have children. And their children have children. Vocês viram a proliferação do genoma, hein? Roger, darling, I've got the most wonderful news. Bem, antes que se acenda a luz, eu quero mostrar a vocês o resultado disso. O contar do Caligares, que viu esse fim, porque na televisão a gente via com muito mais cor, vocês foram poupados, não põe a luz não, nós vamos passar aqui, por favor. Vocês foram poupados do aspecto terrível dessa mulher completamente destruída. Ele dizia, pelo menos assim, nenhuma mulher mais vai querer usar casaco de pele. Grande engano. Um excelente analista, mas um homem. Que, do primeiro lugar, tenha se vendido sapatos a um preço absurdo, hein? Um preço absolutamente louco. Mostra aqui o que estava, tá bom. O que estava aqui está ótimo. Não me ponha isso aqui. Bom, isso aqui, por favor. Se tenha vendido os sapatos, não é? Da Glenn Close mesmo. Está no pé dela, não sei se vocês veem, aparece aquele sapato que a gente viu. Tudo bem. Que em seguida se tenha vendido apetrechos com a pelezinha, não é? Isso aí a gente podia dizer que foi um efeito da moda. Quando passa um filme tem que vender produtos. Dá para mostrar esse aqui apagando a luz? Isso. Dá para apagar a luz, porque acho que fica melhor. Tá bom? Isso aqui são chapéus e sapatos. Aqui, por favor. Olha, aqui. Os sapatos... Até aí tudo bem, mas o que é muito mais inesperado e que nos ensina muito sobre a fragilidade da identidade feminina foi que, de repente,
Sharon, não vou querer errar, Sharon Stone comprou o vestido. Ela foi a primeira da série das mulheres que para nós representam a figura mesmo da feminilidade. Em seguida foi Marie-Jo Perec, que é uma esportista francesa, até aí tudo bem. Agora, o meu susto foi quando eu vi a nossa Branca de Neve mundial, a Cláudia Schiffer, vestida de madrasta. Querem ver aqui a própria Cláudia Schiffer? O que isso nos indica? Pode acender as luzes todas agora? Eu vou pedir para o rapaz acender lá em cima também. Pode acender? Obrigada. Poxa, maravilha. Pode acender o palco também. Nós não vamos precisar de fazer nenhuma projeção. O palco também. Bom, o que isso nos ensina? Essa história da Cláudia Schiffer fantasiada, a nossa Branca de Neve, Cláudia Schiffer, fantasiada de feiticeira. Significa que nem para Cláudia Schiffer, imagem não é ideal. É o ideal de muitas mulheres. Quantas não sofrem, não é? Na hora de comer por culpa da Cláudia Schiffer e da imagem que ela reenvia. Nem ela tem uma identificação feminina que se sustente do interior. Ela também tem que buscá-la no exterior ou numa imagem garantida. E a espécie de tenacidade com que a Glenn Close, representando a Cruella, batalha por essa pele é tal que ela de repente se torna fetichisticamente como que um significante da feminilidade. E, quer dizer que aquela parte toda do dejeto fica esquecida. Cláudia Schiffer é realmente a prova do que não há nenhum traço de identidade feminina com a qual uma mulher possa vir identificar-se de maneira definitiva. Que toda mulher, até a Cláudia Schiffer, está condenada a ir buscá-la junto a um outro, ou bem junto a uma imagem de uma outra mulher que essa teria aquele traço, aquele fetiche que a garantiria. Neumann, num texto publicado em Ornicar, na revista Ornicar, em 1978, dizia: afirmaremos de maneira abrupta que o que uma mulher pede é o traço que indicaria que pertence a uma classe. O traço cujo poder garantiria sua qualidade de ser uma, vocês viram que não adianta ser a segunda, não? Uma por direito existente. A potência do dispositivo evocado aqui dá perfeitamente conta de uma clínica da identificação sexual feminina. A prevalência numa mulher da demanda de amor se justifica pela preocupação de ser reconhecida como sendo uma. Até mesmo a única, isto é, a uma. Não é só as doentes, as más, as feias e as bruxas, não. Em detrimento da relação sexual. Bom, nesse caso, então, nem se diga, né? Que reenvia uma angústia frente ao grande outro, que a legitimação da relação, ou seja, o casamento, nem sempre resolve. Mas pode-se dizer que a dor essencial gira em torno da privação do traço que poderia garantir sua feminilidade. Um traço que, como homem, como aliás a menina está garantida da sua identidade com o pai, isso ninguém lhe rouba, não é? Porque se ela tivesse esse traço que garantiria sua feminilidade, ela estaria protegida dos caprichos do interlocutor, das circunstâncias ou da idade. Privação do traço que teria podido assegurar a coesão de uma imagem facilmente inquieta, expostas a extravagantes sensações dismórficas. Lembrem-se dos textos da Simone de Beauvoir, mas é uma pena que vocês não viram. Ela saía desse lodo, era alguma coisa, ela aparecia a imagem de qual nos falava Simone de Beauvoir ontem. Sabe-se, em todo caso, que a vida sexual da mulher se encontra rapidamente desviada em prol da maternidade e quando a criança segura a estampilha fálica, é o que a coloca em posição de fetiche, essa criança, de equivalente de pênis. Bom, de quanto tempo dispomos?
A gente pode discutir um pouco, antes talvez que eu traga, eu tenho várias coisas em literatura que eu queria ler a vocês, mas talvez discutir um pouco essa questão das fórmulas de sexuação e os exemplos que eu tentei dar. Interessaria vocês? A gente se dá alguns minutos de discussão. Onde está Nós tínhamos um negócio que pode circular ali, não é isso? Aqui. Está aqui. Está funcionando? Então, quem quiser, temos o microfone na mão. Olha aqui um senhor atrás. Se pudessem se nomear, acho que depois para a desgravação é melhor. O meu nome é Ciro. Eu queria te perguntar, desde os primeiros dias você tem falado, eu tenho achado interessante, que, enfim, nós estamos pautando por uma formulação aí da condição neurótica, né? Então, você tem falado sempre na voz associada ao olhar. Né? Sempre associado ao olhar, isso sempre atrelado. Você acha que isso é a condição da estrutura neurótica, essa voz atrelada ao olhar, que a dissensão disso, ou esse desatrelamento seria próprio, talvez até, podemos pensar numa estrutura psicótica? Olha, eu não pensei nesses termos, mas é muito interessante, eu vou lhe dizer depois. Eu não diria que é da condição da estrutura neurótica, mas acho que eu estou bastante perto de você. Eu diria que é da constituição mesmo do sujeito. Eu não sei se dá para falar em desatrelamento, mas eu vou lhe dar talvez um exemplo clínico. Eu estou me dando conta agora que eu esqueci uma linha aqui, porque eu queria falar dela, me fez falta. Eu vou construí-la com vocês, porque eu estou falando essencialmente também da mulher, na dimensão fálica dela. Alguém me fazia notar. Eu não estou falando desta parte que não estaria ligada à questão da castração. Mas eu vou tentar lhe responder em função da minha clínica sobre essa questão do atrelamento da voz e do olhar. Faltava uma linhazinha aqui, vocês vão me permitir, não sei porque eu me empolguei, bom. Essa linhazinha se lê com a mesma facilidade, quer dizer que todo homem, para cada um dos homens, os que estão situados aqui, a castração é uma realidade, ele está submetido à castração. E aqui é a única fórmula que vocês sabem que escapa completamente à lógica habitual e que exigiriam lógicas paradoxais, lógicas outras, é que o Lacan escreve que nem tudo, tem duas maneiras de ler, mas do lado mulher, nem tudo no sujeito está submetido à questão fálica. Nós poderíamos ler que nem todas estão submetidas à questão fálica. Em geral, é mais fácil pensar em nem tudo na mulher. E nós poderíamos falar aqui das mulheres místicas ou de um gozo que seria suplementar à questão fálica. Este curso é sobre a questão fálica na mulher, porque eu penso que para a questão do gozo místico, pouco importa o problema da menopausa. Não há crise nesse momento. A mística, ela está para lá de toda essa questão. E, bom, isso era um pequeno detalhe que faltava, mas que é um detalhe de importância. Eu vou lhe responder a propósito disso. A sua questão me interessa muito, porque se as pessoas que conhecem os meus escritos bem, não encontram as coisas assim nos primeiros 10 anos dos escritos, ou nos 15 anos. Aliás, o Lacan e o Freud mudam, eu que não sou nem Lacan nem Freud, também tenho direito de mudar. Eu dei uma preeminência à questão do olhar. Evidentemente, no meio lacaniano, os meus amigos, principalmente Bergès e Balbo, viviam me dizendo, mas escuta, e a voz é a voz. Mas o que a minha clínica me mostrava, me apresentava, era essencialmente esse olhar fundador, que não era visão, que era o investimento fálico, o investimento libidinal do bebê, na constituição da falicização do corpo desse bebê. Até que alguns anos atrás, não sei mais quantos,
nós resolvemos constituir, entre o grupo Espaço Analytique e a Associação Freudiana em Paris, um grupo de pesquisa sobre bebês, e os nossos 2 primeiros anos foram consagrados ao estudo dos textos dos psicolinguistas. A psicolinguística é uma área muito recente, que data de depois da morte do Lacan, essencialmente, mas extremamente prolífera, e o pessoal não tem nada a ver com psicanálise, pouco se interessa por isso, mas trabalham sobre a questão da linguagem nos bebezinhos. Nós fizemos um congresso há uns 2 anos e meio atrás em Paris, convidando psicolinguistas para dialogarem com analistas. Foi um congresso internacional muito apaixonante. E, de lá para cá, isso, de fato, tinha aberto o meu ouvido para alguma coisa que eu vou contar a vocês o percurso dessa história. Espero que vocês não se percam demais, eu estou saindo um pouco da sexualidade feminina, eu estou entrando agora na constituição do sujeito enquanto corpo fálico. Então, estão me seguindo. Estou fazendo um parênteses, não é? Porque, para responder a questão que me parece muito importante, e que, aliás, vocês viram que tem voz e espelho ali, né? Ela tem uma voz e um espelho. Eu havia descoberto, nesse meu livro eu conto isso muito bem, Rumo à Palavra, eu havia descoberto que o que fazia que uma criança autista pudesse sair do autismo e começar a funcionar de maneira pulsional, aceder à linguagem, o livro chama Rumo à Palavra, e se pôr a falar, era alguma coisa que se dava, nem em todos os tratamentos, mas em certos tratamentos, quando o analista podia estar, de repente, no lugar de um grande outro primordial que vivenciava a experiência que Freud descreve no xiste e suas relações com o inconsciente, quando ele descreve a noção de terceiro. Eu vou lembrar vocês do que se trata. Nessa história do Freud, havia um pobre de um judeu caindo aos pedaços, lá, um coitado, que conta para um amigo, e que tem um terceiro que ouve, que é o poeta Heine. Ele diz que foi recebido pelo tio, que é um dos homens mais ricos da região, de maneira absolutamente familionar. Em alemão, familionaire. A palavra não existe, mas de vez do outro dizer, você nem alemão sabe falar, que podia ter muito bem acontecido para ele, há um momento de sideração, de espanto da parte do poeta, Heinrich Heine, que de repente diz, e tem um prazer imenso, uma iluminação, mas é genial o que esse sujeito disse. Na verdade, só se podia ser recebido por esse homem de maneira familionar. Ou seja, não é um neologismo, é uma criação, é um xiste, é uma criação. O que diz, não sabe que fez um xiste. O 2 pouco se importa. O terceiro, a terceira pessoa, dritten Person, tem esse movimento duplo de se encantar depois de ter ficado completamente desarvorado, atarantado. A segunda parte do livro do Freud diz respeito a essas palavras que as crianças, às vezes umas crianças saem com cada uma, que a gente pega o telefone e liga para a avó, para a tia, você sabe a última? E tem umas histórias assim incríveis. E a gente tem tanto prazer nessa história que vai contar para os outros. Isso é Freud. Nisso entra o Lacan, no famoso Seminário das Formações do Inconsciente, número 5, que eu pedi para vocês lerem, não é? Parece que vão receber novos volumes aqui em Curitiba. No Seminário 5, ele está construindo o gráfico do desejo e ele vai construir a noção de grande outro. O que ele usa para construir essa noção? Ele não fabrica, o Lacan fabrica as coisas a partir de pedaços que ele vem de outros, portanto do Freud. Para construir a sua ideia desse gozo do grande outro, esse que vocês já viram agora há pouco, lembram que a gente viu lá em cima? Isto aqui ele constrói dizendo, isso aqui é o lugar da terceira pessoa. Aquela que ao ouvir um neologismo, uma palavra truncada, estou falando do texto do Lacan praticamente de cor, uma palavra truncada, esquisita, de vez de dizer, não faz parte do código, esse cara é um imbecil, dá uma de professora, você não sabe nem o que diz, se deixa descompletar
É assim que se marca. Se mostra faltante de um saber absoluto, se deixa descompletar, espantar, siderer, que eu não sei se diz siderar em português, siderar, e depois desse momento de descompletude, de sideração, vem esse momento de gozo. Nós não estamos no prazer, é mais que prazer, é uma explosão, é o gozo. Mas que extraordinário que você me disse. Até aí, não tem nada a ver com a sua pergunta. Nisto, eu estou trabalhando os psicolinguistas. Então, isso aqui é uma coisa que eu sabia, está escrito no meu livro. Eu mostro como que quando isso me acontecia sem querer, porque a gente de encomenda nunca faz muito bem, não é? No caso da Luísa, que é uma das minhas analisandas autistas, havia efeitos nela absolutamente extraordinários só depois. Então, isso aí era o que eu sabia, era passivo. Nisto, me acontece a história seguinte: eu estou lendo um dos primeiros textos, eu li uma bibliografia de milhares de textos de pesquisadores em psicolinguística. Estou lendo um dos primeiros, que é um denominado Fernald. Esse texto tem 23 anos. É uma pesquisa feita na Alemanha, mas vocês precisam saber que os psicolinguistas têm um dinheiro louco, muito mais que em tudo. Então, quando uma pesquisa é feita num país, ela é reduplicada em toneladas de países. Portanto, o que ele vai dizer aqui foi provado que é uma coisa constatável nos bebês os mais variados do mundo. O que o Fernald descobre? Ele trabalha com bebês entre 1 e 3 dias. Portanto, bebês que... Porque é os dias que fica na maternidade, hein? Simples. Bebês que nem sequer ainda conseguiram conhecer a experiência de satisfação da precisão, porque tem colostro, nem leite direito ainda tem, tá certo? No primeiro e segundo dia, não enche pança de ninguém. E na Europa não se costuma dar mamadeira nas maternidades. E ele faz os estudos com a voz da mãe. Então, ele pede para a mãe falar para o nenê dela e grava. A mãe falando com o nenê. Depois, o nenê não está lá, ele grava a mãe falando com o nenê, mas o nenê é ausente. E depois ele grava a voz da mãe falando com uma outra pessoa. Ele queria estudar, porque ele tinha descoberto, isso já vinha há algum tempo, que os bebês tinham uma apetência oral feroz por algumas características particulares da voz materna. Certo? Estou chegando lá na voz. E ele tinha descoberto que essas características, elas tinham uma série de elementos. Nessa pesquisa, ele queria estudar o aspecto prosódico dessa voz. Então, eles têm uma máquina, quando eles gravam a voz materna no gravador, passa na máquina e, segundo a prosódia, você tem curvas que se localizam em determinadas alturas. Não se trata do timbre, o timbre é o mesmo nos 3 casos. Vocês vão ver no que vai dar essa história de prosódia. Quando ele passava a voz da mamãe falando para a nenê, quando ela tinha sido gravada com ele na frente, a prosódia da mãe era extremamente alta, com picos extremamente altos. Dava na máquina uma coisa assim. Quando ele passava a voz do nenê falando, da mãe falando para o nenê, mas ele é ausente, a prosódia era menos convincente. E a prosódia de mãe para mãe era um troço assim. Bom, esta prosódia, o nenê chupava freneticamente. Então, eles têm uma chupetinha não nutritiva, que é para a gente acabar com a teoria do apoio de vez. A chupetinha não dá nada. E o nenê chupa, de olhinho arregalado, todo frenético, quando é esta prosódia. Quando é essa, ele chupa também, mas com menos frênese, menos ímpeto. E com essa aqui, ele chupa um pouquinho e dorme, ou chora, não quer mais. Então, ele queria saber que diabo de prosódia era essa, pela qual os bebês eram tão apetentes. Então, o que eles fazem? São cientistas, hein? Se a gente não pensa, se a gente procura. Então, olharam milhares de gravações de voz humana entre adultos para saber se havia alguma hora que, numa conversa entre adultos, aparecesse essa prosódia. Você sabe o que eles me acham? Mas eles nunca souberam no que eu tirei disso. Eles acham que isso é raríssimo entre adultos. Acontece em casos raríssimos, porque precisa a concorrência de 2 coisas. Uma imensa surpresa, uma sideração, e ao mesmo tempo uma alegria incrível, um gozo. Por exemplo, um amigo que a gente pensa morto, que não vai ver nunca mais, e de repente, pum, no lugar que a gente não espera, ele aparece. Então, a gente teria alguma coisa assim: você aqui? Dá esse tipo de prosódia.
Vocês estão vendo que eu tenho as mesmas características prosódias que a terceira pessoa do xiste e suas relações com o inconsciente, não estão vendo? Isto eu já sabia, tendo trabalhado. Sim, porque eu trabalhei a teoria da pulsão e isso falta um artigo. O artigo existe, mas está numa revista. Nessa que tem um exemplar para vender, tem um pouquinho da teoria da pulsão, mas é principalmente um negócio que chama Dicionário Freud e Lacan de Psicanálise, editado pela Agalma. Os livreiros aí não tem. Deve ter também na biblioteca, eu imagino. Bom, o que eu tinha descoberto é que nesse momento aqui, a criança ou o adulto tinha fisgado o gozo do grande outro. Isso, inclusive, está escrito no Lacan, se alguém tiver dúvida, está escrito jouissance nesse nível aqui. E que todo o movimento pulsional de um neném consiste, no seu terceiro tempo, a fisgar o gozo do grande outro. Então, o que eu descubro com essa história das prosódias? É que um bebê, o que ele descobre na voz, o olhar da mãe que está ali em cima dele, mas tem aspecto da voz também, é que a simples presença dele é uma fonte de gozo do grande outro para a mãe. E é disso que ele tem uma apetência feroz. Ele pode fazê-la gozar pela própria existência. Agora, é um gozo abarrado. Isso aí a gente vê bem, porque o prolongamento desse gozo, o bebê começa, depois de um certo tempo, ele descobre que ele pode entrar no terceiro tempo da pulsão oral, ele vai dar o pezinho, o dedinho para a mamãe comer, então ele empurra a barriguinha assim e ela vai lá e schmackt. Só que como nós estamos no campo da neurose, né? Ela, em princípio, diz, ulala, vamos parar aqui de nos excitar, porque o que vai dizer o médico ou o papai? Se você chorar depois, vai ficar excitado, vai dormir mal, e ela se proíbe esse gozo, porque esse lugar do gozo do grande outro é proibido. O que eu queria dizer a vocês com tudo isso é que um bebê de chofre faz a experiência de que ele é fonte, ao mesmo tempo, de uma imensa surpresa para a mãe, ela está descompletada, isso provavelmente o Baby Blue tem uma influência, um momento assim de desconcerto, ela está totalmente desconcertada e ao mesmo tempo ele é fonte de um imenso prazer. É isso que dá, meu nenê, como se fosse alguma maravilha que tivesse acontecido. Para voltar para trás nisso, eu estou saindo um pouco da sexualidade feminina, mas tem lá suas relações. Essa prosódia indica para o nenê que ela é faltante e que ele está investido falicamente porque ele é fonte de gozo para ela. Não sei se está sendo muito complicado. Eu estou dizendo, eu acho que para quem não tem treino nessas coisas deve ser um pouco difícil, porque isso tudo pediria 8 horas de seminário, cada um desses elementos. Mas era só para tentar lhe responder como é que eu me dei conta. Por que me interessa isso? Porque neném autista recusa olhar a cara da mãe. Ou recusa ou não olha, vira a cara, não sei se recusa, mas não olha. E como se precisasse haver essa prosódia na voz para que o olhar fosse buscado, as duas coisas se articulando. Eu respondo a sua pergunta assim? Sim, sim. Bom, foi um pouco longe, mas eu espero que vocês não se perderam demais. Podemos voltar um pouco para Cruella, né? E para as histórias das fórmulas de sexuação, que eu vou repor aqui, e da crise do meio da vida. Onde está? Voltando para o filme, aquela mulher lá tão terna com os cachorrinhos dela lá, aquela senhora lá, como é que você situa aí? A tia Anastácia, eu acho que ela perde essa demanda, ela não pergunta, ela não pede mais para ser alma, ela já abdicou, e ela também não visa o falo no campo do outro, mas ela também não se pôs aqui, ela não tem falo. Então, acho que é uma coisa de uma perda, eu diria, a forma de sexuação, uma forma da organização do desejo para com o outro sexo. Mas isso que você me diz me faz pensar que nós não localizamos ainda a mulher quase homem e a mulher com coração de homem, não é? Ficou faltando fazer isso. Então, eu tenho a impressão que a gente poderia dizer que no momento da menopausa, há alguma coisa que faz com que a relação aqui, num momento, vacile. Não é? Vocês veem que só sobra nas mulheres desejantes aquelas que, de uma certa maneira, têm falo.
não é? Então, eu diria que é preciso pensar alguma coisa como se num momento elas são sujeito de uma certa falicidade e, no entanto, elas podem se desdobrar ainda, como se elas pudessem estar um pouco aqui, porque elas podem se desdobrar ainda em alguma coisa onde elas visam o falo no campo do outro. Mas esse falo não tem mais, em geral, a dimensão tanto da demanda... Não, acho que é bobagem dizer isso, porque tem muitos casos, mas eu acho que tem muitos casos. Eu estava pensando na femme à cœur d'homme, a mulher com coração de homem, que sejam aquelas índias que a gente viu da sociedade Pijam, por exemplo, elas estão numa posição de felicidade assim, no entanto, elas se desdobram e elas, de uma certa maneira, mantêm uma relação, a demanda sexual é evidente, hein? O sexo, o falo sexual está no campo do outro, elas continuam demandando, mas de alguma maneira, talvez, o fato delas poderem se sustentar aqui, as torna, não sei, menos frágil aqui. Elas não estão sempre demandando me dizer se eu sou a mais bonita, aliás, ficaria meio ridículo aos 70, 80 anos, não é? Alguma coisa permite que elas se sustentem daqui. A mulher quase homem, que seja Melanie Klein, Madame Thatcher, ou a nossa Ellen Deutsch, não, o que eu fui contar para vocês? Coitada, deixa fora. A Simone de Beauvoir, naquela segunda fase da segunda parte da vida dela, quando ela está com aquela moça, ao meu ver, elas se colocam simplesmente aqui. Mas elas não vão visar isso como objeto causa de desejo, mas talvez eu diria que elas se espelhem numa outra mulher e que elas mantenham a divisão delas graças a uma identificação com a outra mulher. É o que a gente viu com a Simone e a Sylvie Le Bon, não é? Em que de uma certa maneira a Sylvie, mas a Sylvie quando visa o falo no campo do outro, e quem está garantindo ela, Sylvie, como grande outro, este lugar está ocupado pela nossa Simone de Beauvoir, para ela, Sylvie. Então, acho que eu fui um pouco depressa demais, vamos falar tudo mais devagar. Eu diria que para Simone de Beauvoir, na segunda parte da vida dela, então, de uma certa maneira, a questão que ela é um sujeito que se sustenta numa posição fálica, não há dúvida. Nem por isso a impede, quando ela demanda esse reconhecimento de mulher, de se sentir esse monstro que nós vimos. Vocês se lembram? Da mesma forma que a Cruella, num certo momento. O fato que ela se situe aqui, quando ela demanda a identificação, a identidade feminina dela, é aquele desastre, são esses textos sobre a monstruosidade do rosto, eu não me reconheço mais. Eu não tenho nem como pedir essa voz que me diria, você é a única, a bela. Agora, num primeiro tempo, na relação com o Claude Lanzmann, ele vem garanti-la disso. Ele vem garanti-la disso e nós temos um momento, alguns anos, pacificados, em que não temos mais textos horríveis sobre a deformação da imagem, lembram-se? Ele é uma voz que, provavelmente, como todo homem que pode segurar o lugar de grande outro, quando o homem vem de carne e osso a ocupar o lugar de grande outro, é infinitamente menos obsceno que quando esse lugar é ocupado por uma instância psíquica, que vocês viram, não é, no filme. Então, eu diria que, no tempo com o Claude Lanzmann, ela se mantém aqui e que tem um falo que ela visa no campo dele, mesmo se em outros momentos ela se encontra aqui, que é o falo do desejo sexual, ela acha ele legal também. Mas o problema dela é que ela está dividida porque o grande outro para ela, talvez para a identidade feminina seja o Lanzmann, mas como valor em si é o Sartre. Há uma divisão desse lugar para ela, que provavelmente fez com que o Lanzmann cansasse, não é? De não ser nunca aquele que ocupa esse lugar enquanto grande outro. O que a gente tinha falado? Enquanto que na segunda parte da vida dela, quando ela entra na relação com a Sylvie Le Bon, eu tenho a impressão que ela se encontra, de uma certa maneira, no lugar das mulheres quase homens, como a Melanie Klein, ou seja, ela se sustenta da felicidade dela, o que não lhe trazia felicidade, notem bem. Eu não tenho textos da Melanie Klein, mas talvez existam, dizendo, não aguento mais me olhar no espelho, é horrível, me sinto um monstro, mas eu estou falando fichinha, né, do lado do texto que eu li para vocês da Simone. Tem esse desespero e ela é passiva
pacificada por essa relação, em que ela, de fato, está desse lado, mas um duplo dela mesma. Não sei se vocês se lembram ontem que eu salientei o quanto a Sylvie era ela mesma desdobrada. Um duplo dela mesma, porque foram professoras do mesmo colégio, fizeram a mesma escola normal superior e não sei. Ela fica salientando esses detalhes de simetria, de espelhamento. E ela, ao se espelhar na Sylvie, talvez fica garantida, então, através da Sylvie, dessa identidade. É a Sylvie que está garantida e a garante por tabela, porque o sofrimento acabou, não é? Não sei se isso está um pouquinho, mas daria para discutir muito do que eu acabo de jogar, talvez um pouco rapidamente demais. Se ficaram figuras menos esclarecidas, vocês cobram, tá? Ficou bem rabiscado, principalmente, mas... Marie. Quem está com... Eu. Aqui. Aonde? Aqui. Você está de microfone, perfeito. Sim. Eu não sei se eu vou conseguir ser clara o suficiente, mas a clínica com frequência me coloca uma interrogação que pegando tua palavra, é uma conformação em não ser mais um objeto de sideração, mas com uma indignação de não ter sido um objeto de consideração. Gostei do jogo de palavras. Eu tenho pensado que isso se deve talvez por uma caída do investimento, não mais um investimento numa relação assim objetal, pulsional, mas um investimento, uma escolha de objeto feita em base narcísica. Eu estou gostando muito do que você está dizendo. Eu acho que a gente vê isso muito bem. Pena que estava escuro a Glenn Close ali, mas realmente não tinha mais consideração nenhuma. Ela taca o porco por cima, ela cai no melaço, sai toda... Enfim, eu acho que se dá para figurar no cinema alguma coisa do dejeto, nós tínhamos. É muito interessante, peraí que essa luz faz com que eu não lhe veja, é difícil para responder. É muito interessante até que ponto há uma coincidência entre não ser mais o objeto da sideração e não ser mais o objeto da consideração, não é? Agora, não ser mais o objeto da sideração, se nós formos estudar isso aqui, é não ser mais a uma, não é? Não ser mais a uma. E, de fato, a distância entre não ser mais a uma e o dejeto, muitas vezes é muito rápida, não é? Você falava de estruturas narcísicas. Se nós formos, o que eu penso é que pode-se abdicar da demanda de uma identidade feminina, porque narcísico na sua boca eu ouvia, não estava como na Ellen Deutsch, havia um pequeno aspecto pejorativo aí, não é? Não me enganei. Não? Eu achei que a gente podia ser mais bem... No que eu ouvia, que narcísico queria dizer não muito bem construído. Não. Bom, o que eu queria dizer é que se pode abdicar disso aqui. E, aliás, a avózinha lá, a tia Anastácia inglesa, ela está tranquila, ela abdicou daqui, e ela é muito considerada, vocês notaram? Ou seja, a consideração vem do fato que, não podendo mais ou nunca tendo podido ser o objeto da sideração, porque eu gostei do seu jogo de palavras, ou seja, ter sido a uma, ela espera poder ser considerada como sendo uma supleente, uma escrava, uma servente, acho que a palavra mais justa é servente da espécie, não é? É a avó pura, não a avó moderna, é a avó pura, não é? E mesmo a vovó Benta não é assim, porque a vovó Benta tem um aspecto fálico, não sei se vocês se lembram. Ela não, é por isso que eu falava da tia Anastácia ali, né? A vovó Benta é a dona da fazenda, ela é dona do saber, ela é que sabe as coisas, ela sabe o mundo. Então ela tem, claro que a vovó Benta já desistiu disso aqui há muito tempo, ela também desistiu de procurar o falo no campo do outro, mas ela está numa certa posição aqui. Então eu acho que a única maneira de não perder a consideração quando não se parar de pedir o reconhecimento da identidade feminina.
Agora, em geral, ele vai de par a perda do reconhecimento da identidade feminina com a demanda do falo no campo do outro. E é a abdicação da sexualidade feminina, muitas vezes, não é? Que nem as avós são pessoas felizes quando são puras avós. E consideradas. Eu acho que a palavra consideração é uma palavra que se aplica muito bem às avós. Eu não sei se você teria mais reparos a fazer. Não, está ótimo. Alguma outra questão? Estado de choque, a gente não está conseguindo discutir como ontem. Sim, tem duas pessoas aqui. Eu estava pensando como ficaria a menopausa na prostituta. Eu não tenho ideia. Até porque ela não chega no consultório, né? Deve ter consultórios que atendem, pelo menos na França. Mas eu imagino que para uma mulher que vive financeiramente disso, eu diria que me faz pensar no problema da menopausa das mulheres que trabalham como apresentadoras de televisão. Porque você vende imagem. E é uma coisa muito difícil. Esse livro que eu disse, Ela Não Saberia Que Ela Envelheceria, que saiu na França agora, entrevistou apenas mulheres que precisam da imagem para poder funcionar. A atriz também podia ir na linha da prostituta, a grande atriz de cinema. E vocês sabem que o caso da Catherine Deneuve é um caso raro, não é? Que em geral, nos Estados Unidos, as mulheres de mais de 50 anos, as grandes atrizes, se queixam muito. Há entrevistas sobre isso, sobre a dificuldade de continuar filmando, elas caem como dejeto. Existe toda uma literatura sobre essa questão, e em geral elas saem se tornando cineastas, trocando de lado com relação à câmera. Ou seja, elas é que vão filmar as outras, não é? Porque o cinema, como talvez a prostituição, é extremamente frágil no nível da imagem. Então viraria dona de bordel. Dona de bordel, de prostituta, ela passa a ser dona de bordel. Por exemplo, está aí um futuro que, de fato, ela vai ter consideração. Pega o... A pergunta dela é muito interessante, que quando você fala que ela vai para trás da câmera, ela vai para aquele lugar, eu te vejo de onde não me vês. Exatamente. E quem vai ser demandado, me reconheça enquanto, ela vem para cá. Você tem toda a razão. Agora, aí ela que tem o falo também, não é? E de uma certa maneira, são outras mulheres que vêm ocupar o lugar de objeto causa do desejo. Lembra um pouco o desdobramento da Simone de Beauvoir também, não é? E na lente também vai um pouco de espelhamento, né? Tinha mais uma pessoa que tinha pedido, tem mais duas pessoas que pediram a palavra. Maria Cristine, quando você... Fale. Posso falar? Pode. Sobre se você poderia falar um pouquinho mais sobre a mulher mística, acho que você começou ontem, se desse tempo, você falaria, né? Eu só vou deixar mais uma pergunta que talvez tenha mais a ver com a questão fálica na mulher, e eu vou tentar dizer uma pequena palavra sobre a mulher mística. Sim, porque eu estava pensando, né, na diferença da Cruella com a Simone de Beauvoir, você nos falou ontem. Aí, agora está me lembrando que a Simone de Beauvoir fez o luto dessa perda, né, dela enquanto a mais bela, né, que você contou ontem, como ela conta sobre a perda da imagem. Olha, eu tenho a impressão que ela não fez, não, eu não sou tão otimista. Eu tenho a impressão que foi a relação com a Sylvie, que ela estava melancólica, eu diria, no movimento melancólico, estou falando não na psiquiatria, hein? Estou falando de movimento subjetivo melancólico. Eu tenho a impressão que a presença da Sylvie que resolve o problema. Imagine que essa moça aí... Por que é Cruella com a outra moça? É que a outra não quer isso. Imagine se a Sylvie tivesse, que fosse a mais brilhante, de vez de ficar admirando o gênio da Cruella. Porque o que vocês não viram, porque não deu para mostrar tudo, é que a mocinha, não é, fez o desenho do vestido. A Cruella num traço completa e fica extraordinário.
Então, ela tem um gênio, um talento. Ela poderia ter se encontrado com uma mocinha para que ela fosse grande outro, para que tudo que ela fizesse fosse a coisa mais maravilhosa do mundo e que quisesse apenas estar lá admirando ela, que foi o que aconteceu com a Sylvie. Não é? Talvez uma obra escrita é mais fácil de suscitar essa admiração. Essa diferença da obra escrita com a empresa, não é? A empresa como talvez seja alguma coisa de muito mais esmagador que não vem constituir uma solução de filiação. A gente poderia imaginar a Coco Chanel tendo uma mulher que passa a ser a filha querida, que ela vai dar o nome de Chanel e tal. Eu tenho a impressão que ela não conseguiu fazer o luto, a Simone, que foi realmente uma ortopedia, graças à posição da Sylvie, que essa não quer ter filho, nunca teve filho, nunca teve marido, não foi atrás do outro lado, do outro sexo, atrás do falo, se interessou essencialmente por esse aspecto grande outro da obra da Simone, e curtiu, porque quando a Simone ganhava prêmios internacionais e viajava no mundo inteiro, lá ia Sylvie curtindo as dimensões do falo imaginário da Simone. Quanto a esse luto, eu sou bastante cética das nossas capacidades desse tipo de luto, nós mulheres. Eu acho que tem as que abdicaram em troca, ou bem de virar a vovozinha, né? Ou bem em troca, que é legal, acho ótimo, ou bem em troca da somatização, que eu acho bem menos legal. A impressão que eu tenho é que a posição feminina ideal, né, dentro dessa exposição, seria a do lado direito, né, onde está a tia Anastácia, onde está essa moça que teve 101 dálmatas e um filho, né, que quer dizer, para uma mulher ser desejada, ela tem que estar daquele lado. Para ela ser desejada pelo outro sexo, sim, não tem jeito. É um problema de estrutura. Será que eu não teria que rever, então, essa posição masculina, uma vez que as mulheres estão deixando Você tem toda a razão, você tem toda a razão, porque nós vimos que a mulher de coração de homem, ela se sustenta um pedaço aqui, o que não assusta o parceiro, mas vocês notaram que esse parceiro ele não se desincha, il se dégonfle pas, não sei como a gente diria dégonfle pas, ele não desincha. Em francês, dégonfle pas não tem um sentido só de um inchaço, é que ele é peitudo, ele vai e enfrenta, porque ele não tem medo desse lado aqui, de falhar, não é? Ele não tem medo que essa tradução fálica no pobre pênis dele o ponha em dificuldade. E ele acha divertido, talvez, de fato, ter uma mulher que se sustente também do falo. Talvez tenham que se acostumar mais com isso, né? Porque cada dia mais elas estão mudando de posição, não é, mãe? Você tem toda a razão que em termos de problema de sociedade é que está cheio de mocinha aqui agora. E depois chega aos 40 anos dizendo que esquisito, eu não consegui construir uma família, não é? E descobre que já não consegue ter filho porque foi a menopausa, às vezes apanha a gente nessa idade. Você tem toda a razão que deveria se discutir também como é que os homens poderiam suportar. Mas eu acho que a mulher quase homem, mesmo quando ela pode se sustentar, mulher quase homem não se interessa. A mulher de coração de homem, mesmo quando ela pode se sustentar de uma certa falicidade, ela é capaz de significar para ele que ele está investido falicamente. Se ela não puder, vai ter uma dificuldade maior. Se não tem mais questões, eu vou dizer uma palavrinha antes que a gente acabe sobre mulher mística, mas muito rápida, não é? Eu escrevi sobre isso na mulher mística, quando a gente pensa as coisas a partir do Lacan, é uma mulher que abdica dessa questão do desejo com relação ao falo. Isso tem que cair fora, e com isso cai fora toda a questão genital. Tem que ser cortada. E o que vai gozar é o corpo todo, não é uma genitalidade. E o que vai gozar o corpo todo, ele vai gozar de um êxtase muito particular. Eu vou resolver o problema da mulher mística em 1 minuto, é uma vergonha, mas enfim, só para abrir algum caminho. Que aqui. Vocês sabem que o fato que está faltando alguma coisa aqui, eu poderia escrever que o que falta aqui é o objeto pequeno a.
Então, eu tenho uma fórmula do fantasma, no nível do desejo, em que o sujeito faltante tem uma relação com o objeto pequeno a, que é justamente aquilo que, matematicamente, eu estou simplificando muito para ir depressa, que já são quase 3h30, seria que o grande A menos o A barrado daria isso. Tem um resto, mas eu não tenho tempo de escrever. Ou seja, é o que está faltando ao grande outro. Então, o que falta ao grande outro, Deus, nos diz Lacan, é a existência. O resto ele tem tudo sobrando. Então, a mística, na medida em que ela entra em estado de êxtase e ela abdica da sua posição de sujeito, ela se faz um puro objeto no êxtase que vai vir completar a falta aqui, e nós vamos ter o gozo de um S de grande A não barrado, a divindade em si, é a posição do êxtase no qual ela deixa de existir para fazer parte desse grande todo, certo? E claro que isso aí é de um gozo incomensurável. É um pouco caro o preço, hein? Eu aviso para os que saírem daqui interessados, tem que passar pelas disciplinas do corpo, quer dizer que não tem essa posição de êxtase sem flagelação, não tem não, viu? Só para os que eventualmente pudessem se interessar pela questão. Tem mais alguma pergunta? Senão talvez a gente vai dar encerramento para não... São 3h30, né? Eu não estou errada. Tem mais alguma pergunta que alguém gostaria de formular? Bom, então a única coisa que eu posso dizer a vocês é que se tem alguns que querem bibliografias para trabalhar a questão da menopausa, eu tenho um certo número de bibliografias aqui para dar para vocês ainda, né? Se alguns querem, não deu tempo para ler as histórias todas que eu queria contar, mas onde é que foram parar? Estão aqui. Quem quiser bibliografias, tem aqui para poder continuar trabalhando. Para quem não tinha ainda. Não, isso aqui.